Você já sabe que uma coleção de moda não nasce do acaso. Além da criatividade e pesquisa de tendências, existe uma base fundamental, o planejamento numérico. Toda coleção precisa estar conectada ao plano financeiro da empresa, que envolve receitas, custo, fluxo de caixa, ponto de equilíbrio e lucratividade. Esses dados ajudam a definir quantos produtos desenvolver, produzir ou comprar e como equilibrar estoques e vendas. O planejamento financeiro da coleção considera a previsão de vendas por estação, o volume de estoque ideal, a frequência de reposição com base no giro dos estoques e o volume adequado ao ponto de venda, evitando excesso ou a falta dos produtos. Além disso, o número de mini coleções por estação depende do giro de vendas. Produtos com alta saída precisam ser repostos com rapidez, sejam novidades ou básicos. Outro ponto essencial é o preço de venda, calculado com base nos custos e na margem de lucro desejada. Essa margem precisa ser suficiente para pagar todas as despesas e ainda gerar retorno. No varejo, falamos também do composto de varejo, que inclui tudo que envolve o produto, embalagem, design, marca e serviços, refletindo o posicionamento da empresa. Por fim, vem a estrutura da coleção, organizada em linhas e sublinhas de produtos. Essa segmentação ajuda na codificação dos itens e na análise dos dados históricos de venda que servirão de base para planejar a próxima coleção. Com esses dados, o gestor consegue equilibrar a criatividade e estratégia, criando coleções desejadas pelo público e financeiramente sustentáveis. Você já parou para pensar como a variedade, o sortimento e as faixas de preço influenciam no sucesso de uma coleção de moda? Esses elementos são fundamentais para criar coleções que atendem às expectativas do consumidor e garantem que a marca se posicione corretamente no mercado. A variedade se refere ao número de categorias ou linhas de produto que você vai oferecer. Por exemplo, blusas, calças, vestidos, saias. Quanto maior a variedade, mais opções você vai ter para atrair diferentes consumidores e atender a diferentes necessidades dentro do seu público-alvo. Já o sortimento está relacionado à quantidade de modelos diferentes dentro de cada linha. Ele define quantos tipos de blusa ou de vestido você vai ter, considerando variações de modelagem, tecido, cor, estampa e até o tamanho. O sortimento é essencial para garantir que sua coleção seja diversificada e atenda às preferências dos consumidores. Esses dois conceitos, variedade e sortimento, formam o que chamamos de mix de produtos. É esse mix que precisa ser pensado de forma estratégica, alinhado ao perfil do seu público e ao posicionamento da sua marca. Um mix bem planejado garante que sua coleção tenha a diversidade necessária para ser atrativa, mas também seja coerente com a identidade da marca. Com o mix definido, vem a etapa de precificação. Aqui é muito importante entender qual método você vai usar. Pode ser a partir do custo de produção ou da percepção do valor do cliente. O mais importante é considerar o posicionamento da sua marca, seus concorrentes, o seu público e, claro, a margem de lucro que você precisa. Com base nesses preços, você organiza a sua coleção em faixas de preço. Essas faixas ajudam você a distribuir melhor os produtos, equilibrando peças de entrada, intermediárias e premium. Isso contribui para atingir diferentes tipos de consumidores dentro do seu público-alvo, proporcionando uma gama de opções que atendem a diferentes orçamentos. No fim, tudo isso vira uma ferramenta de planejamento poderosa. A tabela de mix orienta a criação da coleção do início ao fim, garantindo coerência, diversidade e viabilidade comercial. Esse planejamento é essencial para criar uma coleção bem-sucedida, tanto para os consumidores quanto para a saúde financeira da marca. Por isso, mais do que criatividade, uma coleção de moda precisa de estratégia. E o mix bem planejado é o ponto de partida. Com uma estratégia clara para variedade, sortimento e faixas de preço, sua coleção tem mais chances de se destacar no mercado e conquistar o seu público. Vamos começar entendendo o que é semântica. Esse termo vem do estudo do significado. A semântica examina a relação entre palavras, frases, sinais e símbolos e o que eles representam. Ou seja, estamos falando do significado por trás das palavras. Quando falamos sobre segmentação de mercado, nosso objetivo é entender o perfil do consumidor e seu estilo de vida, para que possamos direcionar nossa comunicação e nossos produtos de maneira mais assertiva. Agora vamos traduzir esse perfil em algo visual? Como? Através de um painel semântico, o que é uma representação de imagens que inspiram o desenvolvimento da coleção. Essas imagens também servem como guia para todos os envolvidos na comunicação da marca, para que todos saibam como se conectar com esse público. Por exemplo, imagine que temos um perfil de consumidor como esse. Uma mulher de 35 a 45 anos, classe A, com nível universitário ou mais e que ocupa cargos de liderança. Ela valoriza a autenticidade, ela é criativa, é influenciadora de opinião. No seu estilo de vida, ela é dinâmica, antenada e está sempre em busca de qualidade de vida, aceitação social e ambição no trabalho.
Para representar tudo isso, montamos um painel semântico que traz imagens relacionadas aos seus interesses, como trabalho, turismo, lazer, cultura, casa e família. As imagens ajudam a traduzir seu estilo de vida e comportamento e são essenciais para que possamos criar coleções que falem diretamente com esse público. Além disso, as atitudes do consumidor são fundamentais para o desenvolvimento de coleções focadas em momentos específicos de sua vida, como o trabalho, o lazer e até a noite. Por exemplo, uma peça para um ambiente de trabalho pode ser diferente de uma peça para um jantar ou balada. Por isso, segmentar essas atitudes nos ajuda a entender melhor as necessidades do público e desenvolver produtos adequados para cada ocasião. Um painel semântico bem estruturado facilita o processo de criação, garantindo que a coleção esteja alinhada com o estilo de vida e as atitudes do consumidor. Isso é essencial para manter o foco no cliente e criar as coleções que realmente atendam às suas expectativas. Agora vamos falar sobre o mix de moda, que é o nível de informação de moda agregado a uma coleção. Ele pode ser dividido em 3 tipos. Básico, que são peças atemporais que podem se manter por várias coleções mudando apenas as cores. Isso ajuda a garantir consistência na oferta da marca. E a estratégia de incluir básicos depende do tipo de negócio. Fashion. Aqui a gente entra com peças que seguem as tendências e têm um ciclo de vida mais curto. A quantidade na coleção também depende da estratégia do negócio. Inovação ou vanguarda são as peças inovadoras, lançamentos que antecipam as tendências. Normalmente têm um preço mais alto devido ao uso de novos materiais e acabamentos. São direcionadas a consumidores que buscam por exclusividade. Conhecendo o perfil do seu público e o posicionamento da sua marca, você consegue equilibrar esses 3 elementos na sua coleção. Por exemplo, lojas voltadas para o público jovem precisam de mais produtos fashion. Já uma marca como a Hering, que sempre apostou em básicos, agora adiciona mais peças fashion para criar uma nova identidade e não ser tão dependente da competição de preços. Agora, vamos falar sobre o ciclo de vida do produto, que descreve como ele se comporta ao longo do tempo. O ciclo é dividido em 4 fases. Introdução do produto. A inovação chega ao mercado sendo adotada pelos primeiros consumidores, geralmente com preços mais altos. Crescimento das vendas. O produto se torna mais conhecido e aceito, as vendas crescem e os preços começam a cair. Maturidade do produto no mercado. A moda atinge sua maior aceitação e se massifica. Nesse estágio há uma grande oferta do produto e os preços caem devido à concorrência. E o declínio das vendas. O produto perde a atratividade, as vendas caem e os preços ficam bem baixos. Entender em qual estágio o produto está ajuda a definir estratégias de preço, sortimento e distribuição. Aqui estão algumas variáveis que influenciam cada estágio. Mercado-alvo. Na introdução, os consumidores são inovadores de alta renda. No crescimento, o público é de renda média. Na maturidade, o mercado é massivo. No declínio, o público é de baixa renda ou retardatários. Variedade. No início, há pouca variedade. No crescimento e na maturidade, a variedade aumenta. No declínio, a variedade diminui. Distribuição. Inicialmente a distribuição é limitada. No crescimento, aumenta a distribuição em varejistas. Na maturidade, a distribuição é ampla. No declínio, a distribuição diminui. Preço. Na introdução, o preço é alto. No crescimento, há uma gama de preços. Na maturidade, os preços diminuem. No declínio, os preços caem significativamente. Essas variáveis influenciam como você vai posicionar sua coleção ao longo do tempo, impactando diretamente a sua estratégia de vendas. O desenvolvimento de uma coleção começa com a pesquisa de temas propostos pelas grandes marcas. Esses temas são estudados pelos birôs de tendência e depois interpretados por marcas menores, sempre com base na identidade própria de cada marca. Exemplo, o tema Housewives resgata peças dos anos 40 e 50, como vestidos como saias rodadas ou até mais ajustadas, representando 2 figuras femininas da época, a mulher comportada e a mulher mais ousada. Ao trabalhar com temas de épocas passadas, é essencial estudar as referências históricas para adaptá-las à identidade da sua marca. Cada marca tem seu público-alvo e identidade, o que significa que nem todos os temas podem ser aplicados diretamente a uma coleção. A adequação de um tema depende do segmento do produto, como workwear, casual wear, underwear, entre outros. Então, um exemplo, o tema clássico pode ser trabalhado de maneiras diferentes dependendo da linha de produto da marca. Work, casual, fashion, night. A atitude da coleção pode variar entre work, fashion, casual e night, e essa definição ajuda a orientar como o tema será aplicado. Por exemplo, o tema clássico pode ser adaptado para diferentes faixas etárias e públicos, com base nas atitudes do público-alvo,
Cada marca vai interpretar o tema de uma maneira única, criando coleções diversas a partir da mesma inspiração. A pesquisa de cores para cada coleção é baseada nas tendências da temporada, mas não é necessário usar todas as cores propostas. A gente escolhe as que melhor se encaixam no tema da coleção e na identidade da marca. Exemplo de aplicação: para o tema Downtown, inspirado pelos centros financeiros, propomos estampas bicolores e neutras. Para o tema Portofino, inspirado nas praias italianas, escolhemos estampas florais e leves. Após definir os temas, é hora de escolher formas e tecidos que se adequem a cada um deles. O trabalho de pesquisas com fornecedores é crucial, pois é necessário garantir que os materiais atendam às tendências e ao custo da coleção. Exemplo: para o tema Housewives, formas como vestidos com saias rodadas ou mais ajustadas, acompanhadas de blusas comportadas, são algumas das opções a serem exploradas. O planejamento de entradas de produtos na loja depende do tamanho e giro de estoque. Lojas menores com giro rápido precisam de mini coleções com entradas frequentes de novos produtos, enquanto lojas grandes podem lançar coleções maiores e mais rápidas. Por exemplo, ao planejar a entrada de um novo tema, podemos criar subtemas que mantenham a essência do tema original, mas com elementos diferentes. Isso ajuda a coordenar as novas coleções com os produtos que ainda estão em estoque. O briefing da coleção é um documento fundamental para o desenvolvimento de uma coleção de moda. Após a pesquisa e a análise das tendências, os responsáveis pela coleção, seja a indústria varejista ou atacadista, tomam decisões sobre temas, cores, formas e sortimentos com base na conexão que desejam estabelecer com o seu público-alvo. O termo brief vem do inglês e significa transmitir informações essenciais. Assim, o briefing reúne informações cruciais sobre os produtos, o público-alvo, expectativas de preço, volumes de venda e os aspectos socioambientais, como as tendências de comportamento e consumo. Ele também serve como uma ferramenta de comunicação entre todos os envolvidos no processo. O briefing possui duas leituras: leitura estética, que trata da interpretação das tendências, temas, formas e cores da coleção. É a parte visual do briefing, que utiliza muitas imagens, painéis e inspirações para comunicar o conceito da coleção. E também tem a leitura comercial, que se refere às estimativas de venda, ao giro dos produtos, à lucratividade, à análise do mercado, concorrência, além de compreender o comportamento do público-alvo. O briefing inclui inspirações e referências que podem vir de várias fontes, como filmes, músicas, comportamentos, culturas, épocas e artistas. Exemplos disso são coleções inspiradas em ícones como a Jane Birkin ou o universo do balé, cada uma trazendo elementos únicos da sua época e estilo. Os croquis são representações iniciais das ideias de uma coleção. Eles são os esboços que mostram a forma, a silhueta e os detalhes das peças. Nem todos desenham tão bem à mão livre. Por isso, existem vários modelos de bonecos sobre os quais podemos desenhar nossas ideias de modo a manter as proporções visuais corretas. Muitas vezes, usamos esses bonecos para garantir à coleção um bom equilíbrio visual. Os croquis podem ser feitos de diversas formas: à mão livre, com o uso de programas de design ou com bonecos pré-definidos. Independentemente do método, eles são essenciais para colocar as ideias no papel de uma forma mais palpável, visualizando como os elementos do design se conectam. O painel da coleção é onde reunimos todas as informações e croquis, e ele vai nos mostrar como ficará nossa coleção. Após definir o percentual de participação de cada atitude no nosso plano de sortimento por linha de produto, teremos o visual do número de modelos que vamos desenvolver para cada uma. A distribuição dos modelos e cores no painel ajuda a visualizar a coleção antes da sua produção. No exemplo de sortimento de coleção feminino, temos as linhas de Work, Casual, Fashion e Night. Cada linha será distribuída em percentuais, com uma divisão para peças como tops, bottoms e one pieces. Bottoms são peças de baixo, one pieces são peças como macacão ou vestido, uma peça só. O que nos permite ver se o equilíbrio das peças entre as categorias está bem distribuído. Ao montar o painel, podemos observar a harmonia entre as cores e os modelos e também realizar as devidas correções antes da produção, garantindo que a coleção tenha uma unidade e uma coerência visual. Cada atitude terá um quadro e o ideal é alocar os croquis e as cores propostas para checar a harmonia da criação entre todas as peças da coleção. Elementos de estilo são detalhes utilizados repetidamente em uma coleção, mas com variações de um modelo para o outro. O objetivo desses elementos é criar uma unidade visual entre as peças. Isso pode ser feito pela presença de uma cor em maior profusão, pela utilização de um tecido diferenciado ou principalmente pelo uso de aviamentos e detalhes de modelagem. Esses elementos têm a função de fazer com que a coleção se torne mais coesa. Exemplos de elementos de estilo podem incluir o uso de renda, paetês, laços e até outros detalhes que conectem as peças. Como o exemplo do Alexander Kovic, que fez uma coleção cheia de laços, trocando elementos como as caveiras por algo mais delicado e romântico. Esses elementos ajudam a reforçar a identidade visual da coleção, tornando-a única e facilmente reconhecível.
A ficha técnica é o ponto de partida para a produção de qualquer peça. Cada item da coleção precisa de uma ficha técnica bem detalhada. É nela que são especificados os tecidos, as estampas, os bordados, os aviamentos, as cores e cada detalhe. Tudo que é importante para a correta execução da modelagem e dos processos subsequentes. Além disso, a ficha técnica também contém as medidas no modelo para que não haja erros na interpretação na hora da modelagem e da produção. Mesmo que o documento nasça com design, ele pode ser ajustado conforme a peça piloto é criada. Na sequência, temos a ficha de custo do produto. Como o nome já diz, ela é responsável por detalhar o custo de cada componente da peça. Esse documento vai ser essencial para calcular o preço da venda e garantir que a margem de lucro seja atendida. Aqui precisamos de total atenção. Cada item, do tecido à etiqueta, precisa ser registrado com seu respectivo custo. Por exemplo, o tecido, as etiquetas, a mão de obra de costura, até a embalagem do produto. Olhem um exemplo. O custo de um tecido pode ser de R$ 12,32 por unidade, enquanto a etiqueta da marca custa apenas 4 centavos. Tudo soma e influencia diretamente no valor final do produto. Depois de preparada, a peça piloto precisa ser provada. Isso acontece para que o estilista veja como o produto realmente fica no corpo. Idealmente, essa prova é feita com um modelo humano, o que permite analisar o caimento e os movimentos da peça. Muitas marcas utilizam o que chamamos também de modelo de prova, uma pessoa com o tamanho exato da peça, ou ainda optam por usar manequins de corpo, mas nessas opções não capturam todos os detalhes que um modelo real proporcionaria. Depois das provas de peças piloto, é a hora da aprovação da coleção. Nesse momento, a equipe se reúne para analisar todos os detalhes: formas, cores, custo e harmonização. Algumas peças são descartadas, outras são selecionadas para produção em maior volume. A apresentação precisa ser impecável, pois tudo será analisado. O estilista precisa responder a todas as perguntas sobre cada peça, sua criação e a história por trás da coleção. Por fim, o calendário de lançamento. Ele é essencial para garantir que todas as etapas do processo sejam cumpridas dentro do prazo. O planejamento é feito do lançamento para trás, onde cada etapa tem um tempo exato para ser realizada. Aqui eu vou dar um exemplo de cronograma de coleção primavera-verão, desde a pesquisa de tendências até a fotografia da coleção. Cada detalhe é meticulosamente planejado para que o lançamento aconteça no momento certo e com a qualidade esperada. Essas etapas são fundamentais para o sucesso da coleção. Cada decisão tomada, desde a ficha técnica até o lançamento, é um passo para transformar ideias criativas em produtos reais e lucrativos.